E aí, pessoal de Aquário, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Boas-vindas ao canal, meu nome é Diego. Peço que já deixem um like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam também no canal, fazendo isso vocês ajudam o canal a crescer e fazer com que as mensagens alcancem mais pessoas, tá certo? Acione também o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. No signo de Aquário, é uma leitura geral, atemporal e intuitiva. Então não vai ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento, tá certo? Vou iniciar a leitura de vocês com o tarô do amor da Mônica Bonfilho. Vamos lá, vamos ver o que eles têm para vocês. Essa semana, Aquário. Vamos lá. Quais são as energias, por favor? Caíram. Ah, não. A força. Mais uma, por favor. O enforcado. E no fundo do deck, a temperança. Muito interessante, porque me veio uma coisa muito, assim, incisiva, direta, sobre vocês tomando uma consciência sobre sobre as suas emoções. Por quê? Primeiro que a carta da força, ela fala exatamente de consciência. Exatamente de ter a ideia, a noção do que está acontecendo e, além disso, tendo coragem para mudar alguma coisa, mudar um pensamento, mudar uma emoção, mudar a coragem de fazer, né? De tomar essa decisão, sabe? A carta do enforcado fala justamente de olhar para um outro lugar, olhar para um outro momento, uma outra situação, né, uma nova experiência. Então, elas unidas, ela fala justamente dessa mudança que possa acontecer aí, e é uma mudança consciente, não é nada por um acaso, não é nada de sopetão, não é nada que acontece de repente. Não, foi planejado isso daqui, foi arquitetado, né, essa mudança. E a carta da temperança no fundo do deck. A carta da temperança é uma carta que fala de autocontrole, de um compromisso, né? E aqui eu sinto que é um compromisso com as suas emoções, você se comprometendo com aquilo que vocês acreditam, com a sua verdade. É como se fosse uma transição, sabe? Passando de um estado emocional atual ao qual vocês estejam vivendo e de repente vocês muito mais conscientes emocionalmente de que talvez as emoções, os sentimentos que vocês estavam experienciando, vivendo, não faz mais sentido viver da mesma forma, entende? Uma transformação emocional mesmo aqui. E é interessante que depois disso veio o Sol, o mundo, também no fundo do deck, falando dessa transformação, dessa consciência, né? Dessas ideias claras a respeito do que é necessário mudar, do que é necessário finalizar, tá certo? Vamos ver com o outro tarô. Vou utilizar o Vision Quest. Interessante. Não sei se vocês têm forte no mapa Gêmeos e Libra, porque inacreditavelmente as leituras para os signos de ar dessa semana estão muito parecidas, as energias. Falando de emoções, apesar que Libra não, mas Gêmeos tá falando disso. Vamos ver o que mais para Aquário. Assim, mas é uma mudança muito consciente, né? Eu diria também
que é como se vocês estivessem adquirindo uma maior estabilidade emocional a respeito de uma situação específica. Do que podemos estar falando? Por favor. Ixi. Filho de terra. Responsabilidades materiais. Responsabilidades. Olha, possa ser duas situações aqui, tá? Ou vocês estão lidando com alguém que é uma pessoa talvez muito materialista, ou então uma pessoa que só traz a responsabilidade para ela. Podemos estar falando de Touro, Virgem, Capricórnio, vocês podem estar lidando com alguém desse signo, tá bom? Mas basicamente está falando aqui sobre a área profissional, a área financeira, onde talvez vocês estejam de certa forma trabalhando essas energias um pouco com falta, né, de pés no chão, porque aqui tem muito essa questão de equilíbrio emocional que precisa ser feito. Com essa carta do filho de ouros, é a responsabilidade que precisa ter, né? Eu não sei se vocês se consideram, tá? Isso não vai servir para todo mundo, uma pessoa muito impulsiva, né? Então precisa de um pouco de terra sobre essa impulsividade, sobre essas emoções. Possa ser isso, tá? E aí essa impulsividade faz com que vocês gastem mais, com que vocês se alimentem mais. Ó, tá vendo? O filho de água. O filho de água fala aqui sobre essa falta de conexão, falta de amor próprio. Muitas vezes, gente, a compulsividade ela surge por falta dessa consciência emocional, né? Que é o que está pedindo aqui para que vocês sejam conscientes emocionalmente, porque aonde tem uma falta, né? E aqui pode ser uma falta emocional, vai ter um exagero. E aqui eu sinto que é um exagero compulsivo materialista. Não pode não fazer sentido com todo mundo, mas basicamente falta ao amor próprio. Tô sentindo aqui muito forte de vocês, Aquário, que falta essa energia de se amar, de se cuidar, de não ficar dependente emocionalmente de situações ou pessoas, porque isso pode prejudicar principalmente o lado financeiro de vocês, tá? Ah lá. E não tem como fugir de um rompimento, não tem como fugir de um término, tá? A carta aqui do caos, que no tarot tradicional é a torre, tá falando desse rompimento. Se por muito ó, não, era o que eu ia falar agora, é a carta que tava no fundo do deck. O julgamento. Eu ia falar o seguinte: se essas coisas estão acontecendo com vocês neste momento para impedir o seu crescimento, impedir até mesmo o seu propósito de vida, aqui, ó, o julgamento ele fala de chamado interior também. Pode estar relacionado a um propósito de vida. Isso vai ser rompido, isso vai vir ao chão, isso vai desabar de fato, porque é necessário para que vocês vivam de fato o chamado de vocês, o chamado, o propósito de vida, né? Seguir o objetivo ao qual vocês vieram aqui neste plano, tá bom? Para viver de fato. O que mais para Aquário? Gente, assim, vamos lá. Tá. Se caso vocês são da área da medicina, né, e vocês assim não conseguem de certa forma meio que focar nessa situação, ter mais responsabilidade tanto com os estudos, tanto com a profissão, essa leitura pode fazer ainda mais sentido para vocês, porque me veio aqui a carta do mago, que é o curandeiro nesse tarô, né, que tem essa consciência, que faz ações, que tem perseverança naquilo que está fazendo. E por que eu falei isso, a questão da medicina? Na hora que a carta
é o curandeiro, né? Aquele que movimenta as energias para que outras pessoas sejam curadas, certo? Então, se caso vocês fazem parte da área da medicina e estão tendo dificuldade em trazer mais responsabilidade para a vida de vocês, muito provavelmente a falta de responsabilidade é proveniente de um desequilíbrio emocional. Por isso que veio a carta da temperança aqui, ó, para equilibrar essa energia emocional de vocês, tá? Agora, se vocês não são da área da medicina, o que podemos estar verificando aqui? Após toda essa questão de vocês se sentirem conscientes emocionalmente, né? Perceberem que, de fato, isso precisa ser rompido, vocês vão começar a entender e utilizar as suas próprias ferramentas. Que ferramentas? E aí é o que você precisa descobrir emocionalmente, certo? Utilizando essa própria consciência, que está falando de muita consciência sobre essa situação. Reflitam sobre 4 de espadas, que no caso aqui é o 4 de ar. Reflitam sobre, reflitam. Vocês precisam tomar uma consciência de que isso pode prejudicar vocês, né, lá pra frente. Talvez não agora, talvez. Mas lá mais pra frente pode sim, tá? Pode. O que mais para Aquário? Aquário, o que mais? Caíram 2 cartas, eu vou aceitar as 2. Ah lá, tá vendo, ó? Agora veio o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é alguém muito autoconfiante, que toma as decisões certas. Tá vendo, gente? É justamente isso. É como se vocês estivessem, não estivessem enxergando que a decisão certa a ser tomada é aquela que vai fazer com que vocês cresçam em maturidade, em responsabilidade no que diz respeito a essa área em qual vocês precisam estar mais atuante, de fato ter mais responsabilidade. O Cavaleiro de Espadas também, ele pode falar de uma pessoa muito inteligente, franca consigo mesmo. Ó, vê a carta da justiça aqui na dificuldade, como se vocês tivessem uma dificuldade de harmonizar essas energias emocionais, tá? Existe essa dificuldade, mas eu sinto que vocês vão passar por isso. Vão passar dessa fase mesmo. O que mais aqui? Esse caos aqui. Por que o caos tá aqui? O pendurado. Temos aqui a energia de peixes. Peixes? Isso. O pendurado, ele fala de uma outra visão a respeito da situação. Uma outra, ou seja, né, que se veio junto com a carta da torre, que é o caos, isso quer dizer o quê? Que aquilo que talvez vocês não entendam agora o porquê que houve esse rompimento, houve essa quebra, né? Talvez vocês não entendam agora, vocês possam estar um pouco confusos e confusas. Nossa, mas por que aconteceu isso? O universo está dizendo para vocês, porque precisava, gente. É uma readaptação, uma transição de energia aqui. Vocês precisam enfrentar os fatos. Quais são os fatos? De que vocês podem estar se prejudicando emocionalmente, mas principalmente com a responsabilidade que vocês precisam ter dentro do que vocês estão fazendo, dentro da área. Que, como eu falei para vocês, pode ser sim uma área profissional, mais para o lado da saúde, tá? No sentido de que vocês possam trabalhar com saúde, né? Saúde dos outros. E o universo está falando assim, olha, vocês trabalham com saúde dos outros, tem mais responsabilidade. Olha,
Não sei se tá fazendo sentido, tá? Mas é o que eu tô enxergando aqui e é o que tá me vindo, né? Mais uma, por favor. Caíram duas, eu vou aceitar as duas, tá? Aí, tá vendo? Olha que coisa. É exatamente isso. O 3 de paus junto com a imperatriz. É o crescimento, é a responsabilidade, é a maturidade, é vocês olhando de fato, analisando toda a situação para buscar o quê? A maturidade. E aí vocês já têm a ferramenta. O mago fala disso. Vocês já têm a ferramenta nas mãos de vocês. Vocês só precisam movimentar essa energia para trazer mais responsabilidade à, à sua profissão, ao seu curso, aos seus estudos. Ó, tá vendo? Ó, olha aqui a conexão. Espera que tem uma carta virada ao contrário aqui. Ó, a conexão. 2 de copas. De unidade, amor espiritual. Realmente é algo que vocês gostam de fazer até mesmo. Sabe? Algo que vocês... Mas está tendo essa dificuldade de ter uma maior responsabilidade. E essa responsabilidade, se vocês não terem, pode impedir. Ó, gente, quando eu falo de que uma falta de responsabilidade, essa falta de responsabilidade, elas pode estar diretamente ligada a gastos financeiros, tá? Ou até mesmo gastos energéticos. Por exemplo, se vocês sabem que vocês precisam estar em tal horário, em tal lugar, acordar a tal horário, então tem que ter esse controle, porque, mano, tá afetando o seu emocional. Às vezes você acorda estressado e não sabe por quê. Talvez porque na noite anterior vocês, sei lá, vamos supor, sexta para sábado, sábado para domingo, né? O pessoal gosta de sair à noite. Mas se no dia seguinte você tem uma responsabilidade, que pode ser tanto para o profissional quanto para o estudo pessoal ali, mano, dá uma maneirada, porque querendo ou não é algo que você até mesmo tô enxergando que vocês gostam. Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos ancestrais para finalizar. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixe seu like, faça um comentário, tá bom? Compartilhe o vídeo também com alguém do signo de Aquário que possa precisar desse conselho, dessa leitura, certo? Ainda se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal também. Vamos lá. Aquário. Opa, já caiu. Ó, o caçador. Detecte seus medos e desejos. E, no fundo do deck, guardiã animal. Confie em seus instintos. Olha, isso me remete a duas situações. Primeiro que situações que estão coligadas. Primeiro que vocês precisam, de fato, entender que isso, se for o desejo do seu coração de entrar nessa área profissional, ou se vocês já estão, se empenhar mais, faça. Outra coisa é com questão aos instintos de vocês. Instintos de sobrevivência. Geralmente o nosso corpo ele fala, quando nós estamos com fome, a gente sente, quando a gente está com sede, a gente sente. Então tudo isso tem a ver com um cuidado com o nosso corpo. Eu sinto aqui que vocês precisam ter mais responsabilidade, principalmente com o corpo de vocês, ter totalmente esse descanso, entender que isso é necessário, ter essa consciência de que se vocês não fizerem dessa forma, vocês podem se prejudicar lá na frente, tá? Pessoal de Aquário, uma leitura um pouquinho complicada de se transmitir, né, a interpretação aqui, mas eu espero que essa leitura tenha feito sentido, tá? E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!